Amém, né? É, olha que bênção, né? Instituição nessa pandemia esteve louvando a Deus, né, com os meninos e decorou, né? Decorou quase todos. Ah, e esse ele decorou até a estrofe em português, né? Além do japonês. Então, glória a Deus, né, instituição? Então, a gente vai todo domingo cantar um hino, instituição escola. Nunca cantou aqui. Ah, Aqui, igreja também nunca cantou. ah, Tem uma coisa, sabe? ah, Gente, não pode muito falar, né? Porque história do povo, sabe? aham, Não tinha tio, não. Português não ficou. Muito tem algumas músicas, né? coração. Ah, Esse tem música. ah, Desculpa, essa música. ah, é? Chega. Por que não deu português? Então, aquela época, né? Ah, Muito. Acontece muita história, né? Só dinheiro, só doutor. Ah, aquela época, né? Toda doutor de olhos. Ah, dor de coração. Eu não posso traduzir português. Por isso, aqui não tem. Esse não pode cantar aqui. Porque vocês também ficam sentindo coração dor. Cristiano, mas tem que fazer assim, né? Esse ponto, né? Eu cantando, claro, mato dentro do mato. Quando dentro da igreja, esse é muito, para mim, forte demais para a pessoa sentir. Então, às vezes a pessoa desistir igreja, afastar igreja, mas tem que cantar, né? Mas esse ponto, né? Aqui no São Paulo é muito forte demais. Tem que ser cantar interior, seria bom. Esse música, sabe? Esse eu descobri, esse não tem tradução, mas eu não vou para fora. Esse é segredo. Vocês descobrem, né? Agora, só uma canta, vou cantar uma. Só esse também nunca cantou aqui. Mas eu decorei. Vou cantar bem rapidinho, né? esse tem Esse é tradução? 595. Seca, não tem. O Inário Rollins não tem, é isso que você falou. Não tem aqui no Inário Rollins. Esse é da Londrina. Yashiro Shinji. Ah, Né? Ele apresentou uma pessoa que chama-se Sato Seiji-san. ah, Acho que idade, né? Ele, né? O ba-san, o ba-chan, avô, né? Ele não enxerga, mas ele sempre vai à igreja, Londrina. Então, esse Mago-san, né? Neto, né? Ele, porque o ba-chan, 目が見えないね。mas igreja. Então, por isso ele veio para Londrina. Então, esse testemunho, ciência que viu, né, para testemunhar dentro de China. Então, a gente imagina 2, 3 anos atrás, mas, né, dentro desse música, 目には見えねえでもし、目には見えないけれども、神様はいらっしゃるっていう歌。ね、のが、mesmo que não. Deus tá. vou cantar só. Tá? 目には見えても我がそばにいまして常に助けたも主ぞ懐かしき心を備えて我を待ちたの君にまみゆる
기도 나투거 시기 매니와 미네도 미카루누 히카리니 주네니 마모리 타모 슈도 나투거 시기ところそなえて我を待ちたの君にまで夜ひと懐かしき目には見えねども我が手をばとりて常に教えたも主ぞ懐かしきところを備えて我を待ちたのまあ、そこまでね。Arigatamente, Deus. Que bom, né? A gente parece que fluir do Espírito, né? A gente vê como Deus fala e mesmo que a gente não entenda direito o japonês, né? A gente no coração pode sentir esse louvor, né? No coração do Ishimizu-san, por Deus. Obrigada. Então, vamos passar para o louvor, né? Eu escolhi uma música que talvez vocês não conheçam, talvez já ouviu alguma vez, tá? Mas ele fala de quem é Deus, né? Deus que é todo-poderoso. Assim como Shimizu San falou, mesmo que os nossos olhos não veem, né? Que ele cantou, a gente pode crer, né? Pode confiar, porque a palavra diz que Deus é assim, né? Então nós podemos crer. Então, é, e todas as coisas pode ver, e o coração pode estudar. Mas a morte venceu e ressuscitou. Em
Para a gente passar para a mensagem, a gente pulou as ordens aqui, né? Como está tendo um tempo de oração, né?
Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos pelo ministrar através dos louvores, dos hinos. Obrigada, Deus, pela vida do Espírito Santo, pela forma como o Senhor ministra na vida dele e através dele nas nossas vidas também. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Como nós ouvimos neste louvor, o Senhor é um Deus do impossível, Deus de milagres, um Deus que opera qualquer coisa. Nada pode abalar o teu poder e a tua vontade, ó Deus. Então, que o Senhor possa cumprir nesta manhã aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas também. Agradecemos a Deus por estarmos aqui na tua casa, por podermos ouvir um pouco mais da tua palavra, de testemunhar a tua grandeza, Senhor, nas nossas vidas. Continua a falar nos nossos corações. Pedimos a tua bênção para aqueles que não podem estar conosco, Senhor, mas desejam estar. Fala com eles também, no seu íntimo, da forma maravilhosa como o Senhor pode operar. É o que pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente tem falado, né, sobre fé, e eu não sei como está a sua fé, né, essa manhã, e a gente quer falar um pouquinho mais sobre essa fé que é irredutível, uma fé que maravilhas, né? Então, obrigada. Então, é, na verdade, o Senhor, né, nosso Deus, ele está à procura mesmo de pessoas que tenham fé, pessoas que creiam verdadeiramente nele, né? E será que mais entristecia Jesus? Será que vocês chegaram a pensar nisso? E o que será que mais agradava a Jesus? Se a gente lê ali na palavra de Deus, a gente vai ver que aquilo que mais deixava Jesus triste é quando ele falava e as pessoas não conseguiam crer, né? Ele se entristecia quando ele via que não tinham fé. Por mais que ele revelasse, por mais que ele operasse maravilhas, as pessoas tinham o coração duro, né? E não conseguiam crer. E aquilo que mais agradava a Jesus é quando ele conseguia ver que aquela pessoa tinha fé, que aquela pessoa cria, né? E a gente vê relatos, assim, de testemunhos de uma fé, assim, cada tipo, né, de pessoas que tiveram fé e receberam bênçãos de Deus por causa da fé, né? Então, na verdade, o Senhor está à procura de pessoas que creiam nele, que possam ter fé, né? Realmente, tudo que a gente tem, tudo que a gente pode receber de Deus, a gente recebe por causa da fé. Deus, ele não responde por causa da nossa necessidade. Ele sabe quais são as nossas necessidades, mas ele responde para a nossa fé, né? Então, se você está esperando que Deus, ele sabe que eu preciso, eu não vou nem dizer, mas ele quer que a gente busque a ele em fé, né? Porque às vezes a gente não sabe o que a gente necessita.
né? Aí a gente, por isso que a gente vai até Deus e fala, Senhor, me abençoe com toda sorte de bênçãos. A gente meio que generaliza porque é mais fácil, porque às vezes a gente nem tem noção do que a gente precisa, né? Mas o Senhor, ele vem não para responder às nossas necessidades, mas ele vem para responder para a nossa fé. Vamos ver alguns relatos aqui, tá? Então, aqui, vamos abrir lá. Marcos 10, de 46 até 52. A gente vai ler alguns versículos, tá? Então, aqui, Jesus estava em seu caminho para Jericó, né? E havia uma multidão ali, né? Mas Jesus tinha uma missão de ir, né? E ele estava focado nessa missão. E estavam indo não, estava saindo de Jericó e indo com seus discípulos, e a multidão estava cercando Jesus, indo atrás de Jesus, cada um deles com suas necessidades, né? Senão não estaria indo atrás de Jesus, né? Aí ele está lá no caminho, e Bartimeu, que era cego, estava ali no meio do caminho, ouvindo falar que Jesus estava passando por lá, porque ele não estava vendo, né? Ele era cego. Então, ouvindo falar que Jesus. Não, então ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, e começou a gritar para chamar a atenção de Jesus. Começou a clamar. Mas as pessoas que estavam do lado do Bartimeu falou: fica, você está Jesus está com uma missão importante, né? Mas ele não parou, né? Ele continuou clamando a Jesus. Alguém pode ler versículo 10, 49? Versículo 10, 49. Marcos, né? Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Olha só que interessante. Jesus estava focado na sua missão, mas ele ouviu esse clamor. Porque o cego não estava nem aí, ele estava lá gritando e clamando a Jesus. E então Jesus parou. E aí, versículo 51, pode ler. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Olha só, todo mundo já estava percebendo o quê? Que ele era cego, né? Então a necessidade dele estava visível. Mas a gente para para perceber que Jesus não faz pergunta à toa, né? Por que será que Jesus perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu faça? É aí que a gente estava falando, né? Às vezes a gente não sabe a nossa necessidade. Às vezes a gente não sabe aquilo que está nos abalando, aquilo que está nos preocupando. Às vezes a gente não tem nem noção. E porque a gente não sabe, a gente muitas vezes não recebe nenhuma bênção de Deus, porque a gente nem sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Porque lá o Bartimeu podia falar assim, dorzinha aqui no braço, Jesus, então dá um jeito aqui para dar uma melhorada, né, nas minhas articulações. Podia ter, né, percebido uma outra coisa que ele estava precisando mais. Então Jesus ele faz essa pergunta: o que você quer que eu faça? Jesus ele queria que Bartimeu entendesse isso. Quando a gente chega na presença de Deus para fazer alguma oração, um clamor, um pedido, se a gente não tem nem noção do que a gente quer pedir, a gente não vai ter uma fé sobre aquilo.
Então Jesus queria que Bartimeu entendesse. Ele precisava disso e era isso que ele estava pedindo a Jesus, né? Porque quando ele estava chamando, talvez ele não estava pensando, né? Jesus me cure. Ele ia falar com Jesus de algum jeito. Mas ele tinha que ter fé naquilo para pedir ao Senhor, né? E 52, então, ele 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Uhum. Então, Jesus apontou, né, aquilo que fez o milagre acontecer. Foi a fé. A sua fé te salvou, a tua fé te curou, né? E por causa da tua fé, o seu pedido foi atendido. Então, às vezes, a gente tem até assim, esse coração desejoso, né? De chegar na presença de Deus e, e, e pedir e clamar. Quantas vezes a gente orou para Deus, Senhor, eu quero mais de Ti. Mas a gente não tinha muita noção das nossas próprias necessidades, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter consciência, né? Que o nosso pedido tem que ter, ser específico, né? Não chegar aqui na igreja e falar assim, eu quero ser abençoado, né? Todo mundo quer ser abençoado. E aí você sai da igreja e fala, não senti muito abençoado hoje. Também porque você chegou bem no geral, assim, né? Não veio com uma forma específica. Senhor, eu quero mais a tua presença, mas para que eu tenha uma fome, né? E não vacile. Senhor, eu quero ser forte. Senhor, eu quero poder falar do Senhor para as outras pessoas. Senhor, eu quero que seja curado. Senhor, eu quero que eu tenha emprego, sabe? Você ter consciência daquilo que você necessita. A fé precisa de algo específico para ela poder ser, vamos dizer assim, para Deus poder operar, né? Para você poder receber. Agora vamos ver um outro. Um outro exemplo da mulher que tinha hemorragia. Por 12 anos ela sofreu dessa hemorragia, não só sofreu com a sua saúde, né? Mas ela sofreu perdendo, né, gastando dinheiro com médicos, com remédios, mas nada resolvia. Marcos 5, 27 e 28. Alguém pode ver? Eu vou ler. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia, né, as coisas que Jesus estava fazendo. Ela, no seu coração, começou a crescer esse desejo de chegar até Jesus e ter essa esperança de que, de alguma forma, Jesus podia fazer alguma coisa por ela. 12 anos. Acho que aqui ninguém ficou 12 anos com médicos que não sabiam o que você tinha, né? Se você está numa enfermidade que ninguém descobre o que é, e ninguém acha uma solução, talvez você, né, não consiga entender o coração dessa mulher. E tá com uma hemorragia, gente. Uma vez eu fiquei um mês, né, com hemorragia. Fiquei com anemia, deu fraqueza, né? Então, imagine 12 anos, eu não consigo imaginar, sabe? Essa mulher devia estar desfalecida, né? Já não tinha mais nem sangue mais, né? E ela ouviu falar de Jesus e aquilo deu uma esperança. E olha só o que ela pensou.
ela pensou assim, a fé dela não era pequena, porque ela pensou, eu apenas tocar na sua veste, eu vou ser curada. A gente, né, depois de ver todos esses relatos na Bíblia, a gente pensa também, né, que o Senhor tem poder, né? Depois que Jesus foi para o céu, né, os discípulos passavam, até a sombra deles curavam. Imagine de Jesus, né? Tem uns ventinhos ali, passou um cheirinho de Jesus, ups, já curou, né? Mas ali ela teve essa fé. E ela falou: se eu apenas tocar na roupa dele. E olha só, versículo 29. Pode ler, então. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Agora, o seguinte, eu já falei sobre essa mensagem, né, com vocês e tal, mas reparou o seguinte, Jesus, na verdade, ó, vamos ver, lê o 30 a 32. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou minha capa? Os discípulos responderam: O Senhor está vindo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Aqui, ó, ela sabia que se tocasse na veste de Jesus, ela ia ser curada. E aconteceu como ela tinha fé, né? Como ela teve fé de tocar e ser curada. Se você tem um pedido específico e você tem fé e expressa essa fé, você vai receber essa bênção. Mas olha só que interessante. Será que Jesus não sabia mesmo que aquela mulher estava precisando disso? Os discípulos meio que ironicamente falaram: ah, Jesus está de brincadeira, né? Tipo, como ele te tocou, 500 mil pessoas te tocaram, né? Todo mundo se esbarrando. A gente está no meio de uma multidão, difícil saber quem relou nele, né? Mas Jesus, ele fala uma coisa. Ele sabia que que tinha saído o poder dele. Mas talvez ele não sabia que era aquela mulher. Outra vez ele sabia e queria que ela se manifestasse, né? E ele queria honrar ela. Porque, na verdade, naquele tempo de Jesus, a mulher, quando estava nesses dias, ela era considerada impura. Não podia relar em ninguém, porque se ela relasse em alguém, ia deixar aquele alguém impuro também, né? Era regra daquela época. Então, ela foi meio que na surdina mesmo, porque, nossa, nunca que Jesus ia tocar nela sabendo que ela estava imunda, na verdade, né? Que era considerada naquela época. Mas ela falou, então eu vou tocar tinha da roupa dele, não vou Jesus, para ele não ficar não sei, né? Mas ela teve fé, né? Que ela podia ser salva. Então, o versículo 34 foi a resposta de Jesus. Pode ler. E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Então, por causa daquela fé, que mesmo tendo multidões, né, atrapalhando dela chegar até Jesus, o medo, né, de ser descoberta, porque ela não podia nem sair de casa, na verdade, né? Mas ela teve fé.
por isso ela foi curada, né? Olha só, parece que todos eles tinham os seus obstáculos, né? O Bartimeu também tinha gente falando, não, para, fica quieto, fica quietinho, ainda não chegou a sua vez. Tá bastante gente na sua frente, você tem que... Não, ele não quis esperar, ele continuou gritando. E aqui, essa mulher também não lhe importava com a multidão. Falou, de um jeito, rastejando e relatando o que tinha da roupa. Era essa fé, né, que ansiava por Deus. Vamos ver outro exemplo aqui, de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5,17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O poder de Jesus, o Senhor, estava com ele para curar. O poder dele estava para curar também esses líderes, os fariseus, né? Mas, quando a gente olha por essa ocasião, Deus nunca desperdiçou nada, tá? Então, quando a gente vê os milagres que ele fez as multiplicações dos pães, ele não desperdiçou, né? Sobrou pão, vamos recolher, não vamos jogar fora, né? Então ele não desperdiçava aquilo. Deus usa tudo que, né? Os milagres, tudo ele não deixa desperdiçar nada. Então Jesus tinha poder para curar aqueles líderes. Então, aqueles líderes estivessem doentes fisicamente, né? Mas estava doente de alma, estava doente de espírito. Mas nenhum deles recebeu nenhuma cura, nem emocional, nem espiritual. Por quê? Porque nenhum deles teve. Talvez, né, fosse uma reunião que não tivesse valido a pena, né? Se a gente pensar humanamente falando, uma multidão lá, principais líderes poderiam ter recebido bênção, mas não receberam porque não tiveram fé. Mas aí, versículo 20 e versículos 24 a 26. 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Olha só, tinha uma grande multidão. Se você for de paralítico, ele não podia andar, né? Paralítico. Foi de maca até, carregado pelos seus amigos. E visse lá, nossa, esse hospital está lotadinho. Não tem nem como a gente entrar. A porta está cheia de gente. Era assim que estava. A casa, Jesus estava lá na casa dele com aqueles líderes e uma grande multidão. Já encontrou o primeiro, né? Primeiro, tá. Segundo, né? Era que tinha frente. Imagine andar numa maca com um monte de gente na tua frente. De cadeira de rodas já é difícil, né? Imagine com uma maca carregando. Mas esses amigos, aqui não só o paralítico, mas ele tinha amigos maravilhosos, né? Esses amigos também acreditavam. Se ele chegasse em Jesus, ele ia ser curado.
Subiram no telhado. Parece que é mais difícil, né? A gente pensa, mas é que naquela época era mais fácil. Eles construíam de jeito que eles podiam ficar em cima da casa, né? E subiram e acharam mais fácil destelhar a casa e passar o amigo lá pela telha até Jesus. Então, com isso, Jesus viu a fé deles, né? E por causa dessa fé, ele foi curado. Não só fisicamente, né? Mas espiritualmente, lá na alma dele. Porque naquela época acreditavam assim, quando a pessoa tinha alguma enfermidade, sempre se associava com o pecado, né? Se fez alguma coisa errada. Não, seus pais pecaram, ou você pecou, e esse é o julgamento de Deus. Então eles acreditavam nisso, estavam doentes por causa de algum pecado. Então, ele não só voltou a andar, como os seus pecados foram perdoados. Ele teve fome. E foi algo tremendo, que todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, ficaram possuídos de temor. Talvez a gente desanima, né? Quando tem um monte de obstáculos na nossa vida. E ai, será? Ah, tá demorando tanto, né? Nós estamos orando, Jesus parece que esqueceu de nós, nossa oração chegou no teto e volta. Às vezes a gente desanima e desiste, e aí nós perdemos a bênção, né? De ver o milagre acontecer. Então, se aqueles amigos desistissem lá de primeira, não ia ver milagre e não ia ver a bênção do seu amigo ser restaurada, né? Outro exemplo, esse também eu já falei aqui com vocês, né? Daquela mulher Cirofenícia, aquela mulher grega, que foi até Jesus pedir para ele salvar, curar a sua filha. E a gente olha essa história e fala, nossa, que Jesus, né? Que Jesus duro parece, que Jesus meio grosso, né? Vamos ver como que ele respondeu. Mateus 15, 23. Mateus 15, 23. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Nossa, que triste, né? Ela foi clamar para Jesus para salvar a sua filha, para curar a sua filha. E Jesus nem, olha, ignorou completo. Dá até dó, né? Dá até dó. E quando eu olho para essa história, eu falo, Senhor, eu ia chorar. Meu Deus, ele não respondeu nada. E pior ainda, os discípulos falaram assim, bora que está nos perturbando, gritando aqui, está vendo que a gente está ocupado, está vendo que a gente está aqui, né? E talvez, se fosse para mim, eu ia ficar magoada, né? Ia ficar triste, ia sentir revoltada com Deus, sabe? Por que que ele não ouve? Por que ele não me atende, né? Mas não foi só isso, não foi só Jesus ter ignorado ela. Olha, parece, versículo 27. Perfeito. Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Ah, lê antes, então, 26. 26. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Aí 27. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos. Nossa, além dele ignorar, já falei sobre isso, né?
Chamou ela de cachorra. Era para ficar ofendido, né? Magoado, ofendido, triste, zangado, frustrado, tudo mais, com todo direito. Jesus falou assim: não, eu não vim para vocês, eu vim para o povo de Deus, que são judeus. Os que não são judeus, desculpa, sinto muito, mas não tem beijo para vocês, não. Quase foi isso que ele falou, né? Mas olha a fé dessa mulher. Nem ligou que Jesus tinha ignorado, nem ligou que Jesus chamou de cachorra. Ela falou: olha, já falei isso para vocês, mas ela falou: Senhor, para mim não importa. Eu sei que o Senhor tem um poder tão imenso, tão imensurável. O Senhor tem um poder grandioso que para mim só migalhinha já é suficiente. Essa migalhinha que sobrar, né? O que o povo não quiser, eu quero, porque isso vai ser suficiente para mim. E quando ela diz isso, então o Senhor olha com graça para essa mulher, porque ele vê a fé. Versículo 21. 28. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Todo mundo usa essa passagem para mostrar a importância da perseverança, né? Porque às vezes a gente pode receber um não, mas será que a gente vai ter ousadia como essa mulher de continuar perseverando, mesmo que já houve uma negativa? Muitos de nós já desistem. Na primeira, ai, não pode, né? Na segunda, também não pode. Não, agora é mais direto, não, não vou dar para você porque você não merece. Porque você não faz parte do meu povo. Mas ela fala, não importa. Se for só um restinho, eu quero. Para mim está ótimo. Então, Jesus viu a fé dessa mulher, como ela não se importou e permaneceu firme na sua fé, mesmo que seu pedido foi negado. Continuou perseverando. E ela viu, né, e foi atendida, porque Deus viu a sua fé. Então, é, a fé, ela é essa chave que permite que a gente receba tudo, né? Deus prometeu, né, que a graça dele é abundante e todas as bênçãos, né, tá aqui na palavra de Deus, mas se você não tem fé, você não vai ter, né? Tiago 4:2. Tiago 4:2. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Uhum. Então, o Tiago está falando assim, o motivo por que vocês não têm as coisas que vocês querem, que precisam, que desejam, é porque vocês não pedem. A gente fica esperando, né? A gente fica esperando que o outro perceba que a gente precisa, né? Que Deus perceba que a gente precisa sem a gente ter que pedir. Mas se você nem sabe o que você quer, você nem vai buscar, né? Então, Deus deseja que a gente se aproxime dele com fé, né? Tiago 1, 6 e 7. Tiago 1, 6 e 7.
Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, não pensei que vai receber alguma coisa. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Uhum. Tá? Então, quando vocês pedem, vocês têm que pedir com fé, né? Não duvide, porque se for, senão é como uma onda que é, né? Como o mar que é agitado, né? Pelo vento, tá? Não vai conseguir nada de Deus. A gente precisa buscar, orar, clamar com fé, né? Olha só uma coisa interessante. Estava pensando nessas coisas de ser específico, né? Quando esse autor aqui que eu estou seguindo, ele fala de uma experiência que eles tiveram, que eles lá nos Estados Unidos, né? Em 2002 aconteceu que houve um incêndio na floresta, né? E uma mulher tinha queimado uma carta e depois criou um incêndio, né, na floresta. E dentro de um mês, mais de 130 mil acres havia desaparecido com as chuvas, né? Porque vocês sabem, né? Uma fagulhinha vira um fogaréu enorme. Foi uma catástrofe e eles tentaram apagar esse incêndio, mas não estava conseguindo, por causa do vento que ia alastrando cada vez mais, né? E foi por causa das faltas de chuva, então, né, não conseguiam apagar. Estavam começando a chegar perto da cidade, né? E, e aí, alguns locais mais perto, assim, da estrada, né, já estava com perigo de chegar um incêndio lá, né? Então, eles estavam meio que sob alerta para fazer uma evacuação para uma outra localidade, né? E, vamos dizer assim, o escritório, né, do ministério, esse pastor, ficava perto da estrada, né? E eles, quando ele estava ministrando fora, quando ele voltou, né, chegando lá no escritório, ele percebeu que o pessoal já estava arrumando, né, as coisas, os computadores já estavam tudo encaixotando documentos importantes para tirar daquele local, para prevenindo, né, desse incêndio chegar lá e eles perderem tudo, né? E quando ele chegou lá, ele ficou pensando, o que será que está acontecendo com eles, né? Porque eles todos cristãos, ministério de estar abençoando as vidas, e como assim, né? Estava todo mundo fugindo. E ele então chamou todos os funcionários para um salão e ele falou assim: vamos ler uma coisa que está escrito na palavra de Deus. Aí eles leram Marcos 11, 22 a 24. Pode ler. Marcos 11, 22 a 24. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, ele falou para os funcionários, né? Pessoal, essas palavras que estão aqui na Bíblia foram ditas por Jesus. Jesus, ele
declarou essa palavra, essa verdade. Então não foi qualquer pessoa, foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus que disse que se você tiver fé e dizer para um monte para ir para o mar e não duvidar no seu coração, o monte ia para o mar. Assim teria acontecido. E aí ele queria que as pessoas entendessem. Um pouquinho antes disso acontecer, sabe o que aconteceu ali na Bíblia, né? Antes de Jesus dizer isso para os discípulos. Mateus 21, 21. É outra passagem, mas é referente a essa mesma coisa, tá? Mateus 21, 21. Mateus 21, 21. Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Um pouquinho antes de Jesus dizer isso, eles estavam passando e Jesus viu uma figueira. Sabe, né, que é figueira? Jesus quis comer o fruto da figueira e não tinha nenhum. E por causa disso, se a figueira não dá figo, né, não dá fruto, não serve para nada, né? Então Jesus amaldiçoou essa árvore. Não, que ninguém mais come, então. Quando Jesus diz isso, no outro dia, a árvore tinha secado. E aí o Pedro, olha Jesus, você falou lá, a árvore secou, né? Então Jesus estava ensinando, na verdade, para eles. Se você não tiver dúvida, tiver fé, vai acontecer a mesma coisa. Se você tiver fé, vai poder até dizer para o monte. Você já falou para o monte sair do lugar? Eu nunca falei para nenhum monte sair do lugar. Você deveria ter suficiente. Mas Jesus disse: se você tiver fé suficiente, você pode dizer para o monte que esse monte vai sair e vai se jogar no mar. Então, esse pastor, ele falou para os discípulos, não, discípulo não, para a equipe, né, dele, aqui a gente muitas vezes faz oração, Senhor, né, manda chuva, nós estamos precisando, a terra está seca. Na verdade, eu nunca fiz essa oração como ele falou. Fiquei pensando seriamente nisso, né? E ele falou assim: Jesus não falou para Deus, né? Dê monte, né? Deus, manda um monte para lá. Deus, faz essa figueira secar. Ele não falou para Deus fazer. O que Jesus disse? Jesus falou para a árvore. Jesus falou para a figueira. Você não deu fruto, então agora também não vai dar mais. Vai morrer. Né? E Jesus não falou, pede para Deus mover a montanha. Ele falou, você diz para a montanha. E a montanha se move. Então, esse pastor e sua equipe, ele falou assim, então nós não vamos pedir para Deus apagar aquele fogo. Nós vamos declarar para aquele fogo que ele vai ser extinto. Vamos declarar para o vento que ele não vai mais vir para cá, do oeste para o leste, mas do leste para o oeste, para apagar de vez esse fogo. E vamos dizer para a chuva, para ela vir. Então, eles fizeram essa oração. Então, foram dizendo, declarando o fogo parar, o vento mudar de direção, para a chuva vir e apagar o fogo de vez. Ah, porque eles estavam preocupados assim. Eles não queriam perder o escritório, eles não queriam que a vegetação toda estragasse, porque era um lugar bem bonito,
Então eles declararam para permanecer tudo daquele jeito. E aí tinha uma pessoa ali que trabalhava com eles que estava ligado com o radinho dos bombeiros. De repente, depois que eles fizeram essa oração, eles ouviram pela rádio os bombeiros dizendo: nossa, o vento mudou de direção. Dá um tempinho, né? Veio chuva, apagou. O último pedido que eles fizeram é que esse fogo não passe daquela estrada para não chegar até nós. Eles fizeram toda aquela declaração específica, né? E aí foi o que aconteceu. Eu fiquei pensando, quantas vezes a gente pode pedir para Deus, então, dar um dia bom, né? Mas eu não falei, não chova. Nuvem, segura a água aí, não chova. Você já fez uma oração assim, declarando para as naturezas, para as coisas? Orei assim. Mas olha, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Vamos ver lá, Salmo 8, 5 e 6. Salmo 8, 5 e 6. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os pés, tudo, sobre os seus pés, tudo puseste. Ele nos fez um pouco só menor do que Deus, né? Nos coroou de glória e honra, nos colocou a cargo de tudo o que ele fez. E nos deu autoridade sobre todas as coisas. Se a gente entender que ele nos deu essa autoridade sobre todas as coisas, acho que a gente ia ter uma oração mais eficaz, né? A gente ia ter uma oração mais sem temor. Porque, na verdade, a gente vive num mundo mau, em que, né, a gente, não só as pessoas estão sendo levadas pelas coisas que o inimigo quer que façam, atrocidades, mas o propósito de Satanás é roubar, matar e destruir, como diz João 10:10, né? Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância, né? E Ele deseja que a gente clame para que nós desejemos as coisas do céu, que as coisas do céu aconteçam aqui na terra, né? Que a gente declare as coisas do céu aqui na terra. Então, a pergunta que talvez pode ser com todos nós é Lucas 18:8. Será que ele vai encontrar fé aqui na terra? Lucas 18:8. Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? E aí, será? Se Filho do Homem é o Senhor Jesus, quando ele voltar, segunda vinda, será que ele vai encontrar fé na terra? Fala que nos últimos tempos o amor de muitos ia esfriar e talvez até alguns iriam perder a fé. Porque, né, as testemunhas, o anticristo e tudo mais, os falsos profetas, iam fazer de tudo para desviar as pessoas. Será que vai ter fé na terra? Será que você vai continuar firme quando tudo isso estiver acontecendo? Ou você vai permanecer tendo fé? Hebreus 11:6. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê, se você confia que Deus vai operar na sua vida e através da sua vida, então você vai ver a recompensa que Deus pode te dar. Mateus 28, 18 a 20. Jesus fala: Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus chegou perto dele e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus tem toda a autoridade. E esta autoridade ele também nos dá, né? Para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que temem a Ele. Então, Ele nos transfere essa autoridade para sermos testemunha, para podermos fazer discípulos e ensinar a, aquilo que Ele tem ordenado, né? E teremos a presença dele todos os dias conosco. Então a gente não precisa temer. A gente não precisa temer nem ao inimigo. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas contra as forças do mal, cobras e serpentes, para a gente poder vencer toda a força do inimigo. Nada pode nos causar dano. Então, a gente não precisa temer, mesmo que às vezes, algumas vezes parece que a gente está sendo abalado, né? Mas essa autoridade, essa força, esse poder, Deus nos dá. Vamos ter fé e confiar. Eu lembrei daquela passagem quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, né? E Jesus fala que sobre essa declaração, sobre essa pedra, né? Que Pedro diz de Jesus, ele ia edificar a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Eu já falei também sobre isso, né? Muitas vezes a gente pensa assim, a gente fica na defesa. Se o diabo me atacar, eu me defendo. Eu estou com escudo, eu estou com espada, estou com capacete, eu estou com a coraça, eu estou com cinto, calçado, nada vai me afetar. Mas essa verdade é muito mais profunda. Ele não fala, olha, se você ter fé, se você ficar firme com Jesus, o inimigo não vai mexer com você. Né? Você vai ficar protegido. Não. Jesus falou aqui, se você tiver fé, se você estiver comigo, você vai entrar na porta do inferno. Você vai arrombar o inferno. Já percebeu isso? É a autoridade, poder que a gente tem em Jesus. E a gente fica, em nome de Jesus, sai. Não, você é que vai arrombar a porta do inferno. Essa é a autoridade e o poder que Deus nos dá, né? Através da fé. Não tem limites para aquele que está em Cristo Jesus. Nós podemos experimentar muito mais. A gente não experimenta porque a gente não tem fé. Então, precisamos orar para que o Senhor aumente nossa fé. A gente vai ver isso um pouquinho mais na semana que vem, tá? Então, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai,
pela graça que o Senhor nos dá, pela forma como o Senhor opera nas nossas vidas. Agradecemos por esses testemunhos de fé que a gente vê na tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, assim como eles, a ter fé, a confiar plenamente no Senhor, a não temermos, ainda que muitas vezes somos abalados, somos atacados pelos inimigos, pelo Satanás, mas não temeremos, porque o Senhor está conosco todos os dias. E o Senhor nos dá autoridade para vencermos, para pisarmos, para lutarmos contra todos os ataques de Satanás e seus demônios. Nós agradecemos, Senhor, mas dá-nos esta fé, que nós possamos crer, ainda que nossos olhos não consigam ver, porque isso é a fé. E mesmo não vendo, a gente crê. Então, Senhor, opera na vida de cada um aqui. Nós agradecemos a Deus. Estamos num tempo que muitas pessoas estão temerosas por causa da pandemia, por causa da Covid e por causa de tantas coisas mais. Mas não precisamos temer, porque o Senhor é o Deus sobre todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que controla tudo, Pai. E o Senhor pode nos livrar de todo mal. Então nós podemos estar firmes e confiantes e descansados contigo. Nós queremos pedir, Senhor, que guarda-nos a fé, fortalece nossa fé, aumenta nossa fé. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão em casa, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, vamos fazer
vamos orar. Eu vou pedir para a Cíntia, pode ser? Oração de agradecimento pela oferta. Obrigada, Senhor, por este dia. Me agradeço, Senhor, por essa oferta, Senhor, que possa ser usada para a tua obra, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, avisos. Acho que essa semana nós não vamos ter estudo na quarta-feira, tá? Então, só na outra semana. Vamos ter um culto semana que vem normal, né? 9h30. E acho que é isso, né? Vamos continuar orando, né? Por toda essa situação, para que Deus possa, né, tá nos ajudando, para que cada vez mais possa estar melhorando, né? Vamos declarar, como nós falamos na mensagem, né? Que essa pandemia acabe, em nome de Jesus, né? E declarar bênção na vida, né, da igreja e dos propósitos de Deus. Tem alguma notícia da dona C? Como é que foi o Mas procedimento? parece que foi tranquilo, né? Deu tudo certo. Acho que. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, a Massai tinha me falado que foi tranquilo, né? O procedimento. Acho que ela colocou no grupo, né? Eu acho que ela colocou, né? E aí, ela ia ficar 3 dias, né, sem poder levantar a mão e fazer força. E então a massa ia ficar com ela, né? Esses 3 dias. Então foi na quinta, na sexta, sábado e domingo. Então amanhã já deve estar podendo fazer as coisas devagar, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Parece que acho que não tinha assim nenhuma veia entupida assim, né? Acho que era uma preocupação. E pelo jeito foi tranquilo, né? Vamos continuar orando pela recuperação dela, né? E teve o falecimento da prima, né, do Tony. Vamos continuar orando também, né, com toda a família. A gente fica sabendo, assim, meio por cima, né, porque é complicado, a gente não conhece muito as pessoas e nem consegue, às vezes, ir, né? Então, eles continuam pedindo por elas. Será que tinha mais algum pedido? Alguém lembra? Acho que não, né? Bom, então, lembrando das pessoas, né? Do pessoal da igreja, que algumas pessoas não estão podendo vir por causa dessa, né, alguns filhos estão preocupados, mas alguns estão com alguns problemas pessoais, né? Cuidando de netos, de outras coisas, e às vezes também alguns com a perna bem fraca, então não está podendo sair, tá? Então vamos continuar lembrando de cada pessoa, Deus esteja guardando, né? Abençoando, e para que a gente possa ter um retorno, né? Nas nossas atividades. Por enquanto, a gente está com essas atividades mais simples, né? E a gente vai continuar. Eu vou essa semana ligar para o pastor Samuel para ver se ele pode vir, né? No primeiro domingo, que ele sempre vem, porque ele também, né? Ele é de idade, mas eu acho que não teria mais problema, né? Mas, mas é isso. Vamos então ficar em pé. Vamos estar dando
a bênção, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Então, Deus abençoe, uma semana vitoriosa para todos nós.